Olá, pessoal! Estou aqui para a gente fazer a leitura do nosso oráculo do dia através dos símbolos sabianos. E é incrível o que nós temos em Gêmeos a 22 graus. Essa fase teve início hoje, dia 12/6, às 9h41 da manhã. Hoje, 12/6, comemora-se o Dia dos Namorados. E aí é bom a gente já de início começar falando que não existem só casais monogâmicos, tá, gente? E aí, dito isto, a gente começa aqui já trazendo outros símbolos e signos para a nossa leitura do oráculo do dia. Pois bem, vou ler para vocês. É o seguinte: casais dançam num festival de colheita. E aí, o que isso diz para vocês? Para mim, isso diz muita coisa, né? E é incrível a gente parar um pouquinho para pensar nessa imagem. Afinal de contas, é uma imagem, a gente está falando de uma linguagem simbólica. Então, quem são esses casais? Dançam porque dançam? Festival, que festival do quê? Como que se chegou aí? Colheita, né? Então, a princípio, casais dançando num festival é muito apropriado, né, gente? Uma imagem muito apropriada para o Dia dos Namorados. E aí a gente pode ficar na superfície dessa imagem, imaginando casais românticos, festejando e se deliciar nessa imagem, né? Mas a gente está diante de um processo. E nessa frase, né, nessa imagem simbólica de casais dançam num festival de colheita, a gente tem pelo menos aí mais de um processo que foi preciso acontecer para chegar nesse ponto, né? O processo, primeiro, de se tornar casal, né? Para se tornar casal, primeiro cada um tem que se tornar um indivíduo, né? Para poder casar, se juntar, se unir. E aí, casal, a gente não está falando só de casais, a gente está falando de yin e yang, de luz e sombra. A gente está falando de todo o dualismo que a gente puder imaginar. E aí, a gente está falando também de um processo e de processos orgânicos. Processos que levam em conta o tempo natural da vida. O tempo orgânico que lida tanto com os nossos impulsos internos quanto os nossos impulsos externos. Então, a gente está aqui acentuando uma atividade rítmica através dessa imagem, e essa atividade rítmica ela exalta. Ela traz para a gente a sabedoria de um processo natural, de um ambiente natural, de se desenvolver e desenvolver as nossas ideias, os nossos valores, os nossos recursos com saúde. E essa saúde, ela vem dessa união, desse casal, de uma pessoa que não é só luz, nem é só sombra, mas que é luz e sombra. E quem é que dança? É essa luz e essa sombra juntas, né? E dançam pelo encontro, festejam, celebram o encontro natural, né? De um processo que se desenvolveu naturalmente. E aí a gente tem aí, né, esse tempo de plantar também, da colheita, que exalta essa natureza, né? É o tempo da plantação, o tempo do crescimento, o tempo do amadurecimento. E aí a gente tem a relação também entre o campo e a cidade, né? Isso vai ficar mais claro, eu vou ler aqui para vocês a continuidade, né, dessa imagem dada pelo Danny Rudhyar. Saindo da cidade construída pela mente,
onde trabalhadores reivindicam uma esfera mais ampla de abundância social, vamos para o campo, onde homens e mulheres vivem numa harmonia muito maior com os processos naturais e sazonais. Dois polos de uma sociedade sadia: a grande cidade industrial e o povoado agrícola. Devem ser incluídos. E da mesma maneira, os dois polos de uma personalidade saudável, a mente e as emoções naturais, devem estar ativos. Pois bem, gente, a gente está aqui falando de um dia de integração, em que a gente deve buscar integrar. E é muito curioso, nem tanto, né? Apesar disso ser um oráculo, e é um oráculo gerado, pensado para os graus de cada signo, né, do zodíaco, e que a gente agrega e complementa com esse oráculo as nossas leituras do céu, as nossas leituras astrológicas, ou então a gente usa simplesmente como um oráculo mesmo, que não precisa de um mapa, não precisa, mas a gente sabe que aquela posição ali, daquele astro, né, e a gente está aqui falando do caminhar do Sol, no dia de hoje, dá uma imagem para gente, essa imagem que visa essa integração desses nossos planos psíquicos. E a de hoje fala para gente de um processo, né, como a gente falou, que valoriza uma atividade rítmica e natural. Então, não é a gente ser só mente, ser só cabeça e apontar a direção de onde a gente quer ali racionalmente, passando por cima dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Não é a gente se associar para pegar um dia de namorado, né, gente? A gente tentar se encaixar ali nessa ideia, às vezes, de amor romântico, de parzinho, sendo que a gente pode se associar e ter quantos pares a gente quiser, né? Sair desse pensamento quadradinho, ideal, idealizado. Idealizado por quem? Por quê? Né? Essas idealizações que só fazem a gente se afastar cada vez mais dos processos naturais. Tudo tem um tempo, né? E quando a gente segue esse tempo natural, valorizando os nossos pensamentos, mas sem ignorar as nossas emoções, a gente consegue festejar. Festejar como os casais que dançam num festival de colheita. A gente colhe aquilo que a gente planta, né? Então, a gente tem um convite aqui no dia de hoje a essa reconstituição bioenergética, como nos fala Denis Rudyard. Então, eu deixo vocês hoje aí com essas palavras, com essas reflexões, lembrando que o oposto complementar de Gêmeos é Sagitário, né? E se a gente pegar os nossos oráculos anteriores, oráculo 1 e 2, esse é o terceiro, a gente vê, de alguma forma, incluído nas nossas imagens, sobre os graus geminianos, a gente vê a ação e a atuação desse Sagitário, nesse oráculo também. Por exemplo, quando a gente tem trabalhadores reivindicam uma esfera mais ampla de abundância social. E essa comunhão com a natureza, né? Gêmeos, ele está falando do dia a dia, da importância de se viver o dia a dia, de se compartilhar o dia a dia, de se compartilhar os pensamentos, mas também as emoções. E isso, se a gente for falar de casal, de relacionamento amoroso, é fundamental, né? Para qualquer relação dar certo. E esse Sagitário, como eu ia falando, chama, né, essa vivência natural da natureza, dos ciclos naturais e da justiça, e dessa justiça que é natural. Né? A gente tempera, né? A gente usa muito a nossa temperança aí nesse lugar para equalizar os opostos complementares. E Sagitário, né, que pede essa abundância, ele marca o eclipse que nós tivemos no último dia 5, né, que vem justamente pedindo, né, se a gente
pegar e ler, reler isso aqui que eu li para vocês, a gente não precisa, às vezes, a gente pode ficar na superfície, tanto na superfície dessas palavras, que traduzem exatamente o momento que a gente está vivendo, desculpa, e a exaltação, né, desse tempo natural, do tempo do campo, né, do tempo da sociedade agrícola, de um povoado agrícola, e que sejamos todos nós na cidade ou no campo, seres viventes com essa consciência que para colher tem que plantar, para plantar tem que trabalhar, tem que enfiar a mão na terra, né? Tem que esperar e tem que saber quando plantar o quê, né? O tempo está aí. Dizendo para a gente tem a astrologia, né? Aqui, isso aqui que a gente faz é um processo de reconstituição bioenergética, né? Através das nossas luas, que a gente tem as fases, e cada fase diz uma coisa, assim como a gente. Mas se a gente ignora que existem fases, se a gente ignora que não adianta a cabeça querer uma coisa se os sentimentos estão em outra direção, né? A gente tem que alimentar ambos em comunhão. E para a gente encerrar, eu vou fechar com a frase, né, a gente pode chamar de slogan, de Trope nos Astros, né, que foi a primeira coisa que eu escrevi quando criei Trope nos Astros, que é o quê? Astrologia, para quem gosta de observar o céu e busca viver de acordo com a própria natureza. E é isso que a gente faz, é muito legal a gente chegar aqui e agora, nesse signo de Gêmeos desse ano, como casais que dançam no festival de colheita. Essa colheita é nossa, esse festival é nosso e esses casais também somos nós. E os pares de tempo que a gente dedica aqui juntos rumo a essa reconstituição bioenergética. Pois bem, quem quiser falar alguma coisa é só me escrever, quem quiser perguntar, continuar esse papo, essa conversa, é só vir, tá bem? A gente se encontra lá no Instagram, Trope nos Astros, ou então e-mail tropenosastros@gmail.com. Eu sou Michele Barros, espero vocês para trocar mais, seguirmos juntos. Se inscrevam aqui nesse canal e sigam nas redes sociais. Tropeçavas nos Astros Desastrada no Facebook. Um beijo e até a próxima!